Nova vida. Um breve estudo para o novo crente. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para lhes transmitir mais uma lição do nosso estudo Nova Vida. E hoje queremos tratar a respeito do ministério diaconal. Primeiro, quem são os diáconos? Conforme nós já apresentamos na aula anterior, são oficiais da igreja, são ministros do Senhor, separados pelo Senhor, através da votação dos irmãos, para servirem ao Senhor de uma forma mais específica, de uma forma mais presente dentro do contexto da igreja local. Por que foi instituído o ministério diaconal? Foi instituído devido a uma necessidade assistencial. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, nos dá essa informação. E eu gostaria de ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui nós temos a razão, o motivo pelo qual foi instituído o ministério diaconal. Então houve-se uma necessidade do desenvolvimento de um ministério assistencial na igreja, dentro da igreja local. Um ministério onde pessoas pudessem estar trabalhando diretamente nesta área. Como foram eleitos os diáconos? No versículo 3 nos dá essa resposta. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Então, observe que o texto bíblico diz que eles foram eleitos de uma forma democrática pela igreja, pela assembleia, sem a interferência dos apóstolos, que na época eram os líderes da igreja local. O que foi considerado na escolha dos diáconos? O que deveria ser considerado? Observado para que esses homens fossem eleitos. O texto apresenta 3 características que deveriam ser observados para que esses homens fossem escolhidos como diáconos. Primeiro, deveriam ter boa reputação. Deveriam ser homens de bom caráter para servirem ao Senhor neste ministério. Segundo, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Homens que vivessem na dependência do Espírito Santo. Homens que andassem no Espírito e demonstrassem em suas vidas a evidência de que o Espírito Santo habitava em suas vidas. E terceiro, deveriam ser homens cheios de sabedoria. Devido à necessidade de estarem diante das pessoas, deveriam ter sabedoria suficiente para tomar as decisões necessárias de quem, de fato, precisava de assistência. Deveriam ter sabedoria para discernir quem deveria ser ajudado pela igreja. Quais as qualificações para o exercício do ministério diaconal? Para esta resposta,
iremos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 até o 12, que diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçosos da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem repreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então aqui nós temos algumas das qualificações para o exercício do ministério diaconal. Basicamente, elas são semelhantes à do pastor. Gostaria de observar apenas algumas dessas características. É necessário que sejam respeitados. Então, a respeitabilidade é uma necessidade básica para o exercício do ministério diaconal. O diácono precisa ser aquela pessoa digna de respeito. Ela precisa tanto ser respeitada como também respeitar os demais. Outra qualificação que eu gostaria de destacar: não cobiçoso de sorte da ganância. O diácono não deve ser aquela pessoa gananciosa por dinheiro, por influência, por status. Deve ser uma pessoa que tenha consciência de que está ali servindo ao Senhor. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Esta qualidade do diácono está relacionada à sua convicção de fé em Cristo, na doutrina. O diácono não pode ser aquela pessoa envolvida com várias doutrinas. Ele precisa ter convicção da sua crença, da sua fé. Até porque ele é um influenciador dentro da comunidade. É uma pessoa que está sendo vista. E se ele não apresentar convicção de doutrina, convicção de fé, os outros com certeza serão enfraquecidos. O diácono, ele é um formador de opinião, como também ele é um exemplo para outras pessoas. E se o seu exemplo for bom, os outros seguirão. Se for ruim, negativamente também alguns seguirão. Outra característica, outra qualificação que a Bíblia apresenta, diz que ele deve ser marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então ele precisa, diz o texto, ser casado com uma só mulher. Embora hajam várias interpretações aqui nesse texto, mas eu entendo que se referem a bigamia e poligamia, num contexto em que Paulo escreveu. Não deve ser aquele homem que tenha sua esposa mais concubinas. Não deve ser aquele homem, no contexto oriental, casado com 2, 3, 4, 5 mulheres. Precisa ter só uma esposa. Precisa ser um marido responsável, governe bem
seus filhos e a própria casa. Qual a recompensa para o diácono que desenvolve bem o seu ministério? O versículo 13 desse texto nos diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Duas recompensas são apresentadas nesse versículo para o diácono que desenvolve bem o seu ministério, que se dedica ao ministério. Primeiro, a justa preeminência. Aqui nos dá uma ideia de destaque. Será uma pessoa de destaque dentro da comunidade. Será uma pessoa também que contará com o reconhecimento da comunidade, dos irmãos e, acima de tudo, do próprio Deus. Outra recompensa, muita intrepidez na fé. O diácono que se dedica ao seu ministério, que honra o seu ministério, o Senhor abençoa, dando a ele uma excelente fé, uma fé que sobressai sobre as outras, uma fé que o texto diz aqui, muita intrepidez. Uma pessoa que terá muita confiança no Senhor, terá muita confiança nas promessas do Senhor. E nós queremos destacar dois grandes diáconos que se dedicaram, que o Senhor atribuiu a eles muita intrepidez na fé. O primeiro foi Estevão, diácono fervoroso, destemido, que se tornou um grande evangelista em Jerusalém e foi o primeiro mártir da história da igreja. O outro diácono que o Senhor abençoou com muita intrepidez na fé foi Filipe, homem destemido, corajoso, que se tornou um dos maiores evangelistas da sua época. Evangelizou toda a Samaria e muitas cidades da época. Evangelizou o eunuco na estrada de Gaza e até o batizou. E Filipe é encontrado muito tempo depois por apóstolo Paulo e sua equipe, os quais se hospedaram na casa dele. Então Deus deu a ele muita intrepidez na fé. E aquele diácono se tornou um exemplo de dedicação para outras pessoas. Os diáconos, tal qual o pastor, são líderes espirituais da Igreja do Senhor. E cabe a cada crente, cada membro da igreja, respeitá-los, honrá-los e orar por eles. Ao invés de ficarem reclamando, criticando, intercedam, orem para que Deus esteja abençoando a vida desses líderes, para que Deus esteja dando poder para que esses homens possam desenvolver o ministério que lhes foi confiado. Orem por eles. Ficamos por aqui. Na próxima lição estaremos falando a respeito da salvação.